Eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que estamos em pé, vamos fazer a leitura propícia para esse estudo dessa noite. Na revista tem o estudo, se os irmãos quiserem acompanhar por ela, que é Daniel, capítulo 2, no verso 44. Vamos fazer essa leitura, que diz assim: E no tempo destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando o nome daquele que é, daquele que faz, daquele que redime, daquele que salva, daquele que cura, daquele que traz esperança, aquele que está sem esperança, aquele que traz saúde, aquele que necessita de saúde, aquele que tem o seu projeto, nosso projeto já escrito no livro dele. É esse Deus que nós estamos aqui para cultuar. Já posso sentir a presença dele. O mover do Santo Espírito neste lugar. E ele espera de mim e de cada um de nós, nessa noite, o louvor, a adoração a ele. E esse estudo, eu quero agradecer a pessoa do pastor Cássio, o pastor Joel, por essa oportunidade, os demais obreiros, a diretoria, e a cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, para louvar, engrandecer o nome do Senhor, juntamente comigo. A palavra do Senhor diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Aí ele fala sobre a preciosa unção daquele óleo que desce pela barba e chega até as vestes, as horas das vestes de Arão. Isso é bom nós estarmos aqui. Num só espírito, num só amor, numa só verdade. Glória a Deus. Esse estudo, o reino de Deus na história e o seu triunfo final. A semana passada, na quarta-feira passada, nós ouvimos o pastor Joel falar sobre o plano redentor de Deus para Israel e as nações. Falou sobre os reinos, alguma posição dos reinos, sobre as nações, Israel. Mas hoje nós vamos falar um ponto mais específico, esse estudo escatológico. Escatologia significa que vem do grego, da palavra que é escato, que ela é escrita um pouco diferente, mas ela é escato, que diz último, e logia, que significa estudo. Então, esse estudo escatológico não é tão fácil ministrar ou preparar um estudo desse, como o pastor John Lennon preparou esse estudo, porque são um estudo que requer muito conhecimento e aprofundar muito na palavra de Deus. Então, esse estudo, quando Daniel vê esse tempo, né? No tempo destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Ele está falando do reino de Jesus Cristo, esse reino que eu e você almejamos e nós estamos à busca, lutando para conseguir. O reino de Deus, a palavra de Deus diz que ele é conseguido por força. Ele é tomado à força
para cada um de nós estarmos aqui nessa noite, nós lutamos contra o nosso ser, contra a nossa vontade, mas nós estamos tomando posse do reino e fazendo parte desse reino de Deus. Introdução. Sabemos que o profeta Daniel, como esse estudo escatológico ele fala, o profeta Daniel, como outros profetas do Velho Testamento, também como Isaías, Zacarias, Ezequiel, Joel, falaram sobre o futuro. Deus usou eles para falar sobre o futuro. No Novo Testamento, o apóstolo João já foi levado a falar do reino futuro também, que quando ele escreve lá na ilha de Patmos, né, ele é levado à ilha de Patmos e ele foi arrebatado até o céu e lá Deus teve a revelação do futuro da nossa existência, ou seja, do mundo. E a introdução diz assim: no primeiro estudo dessa série, conhecemos os 3 grandes personagens do plano de Deus: Israel, a igreja e as nações. E o plano de fundo que dá sentido a tudo é justamente o reino de Deus. Tudo vai se resumir, os reinos deste mundo, vai se resumir tudo no reino de Deus. No reino de Deus. Deus lhe abriu o mapa. Daniel, ele já na Babilônia, né, levado cativo à Babilônia, nós conhecemos bem a história. Deus lhe abriu o mapa de toda a história do mundo, que dá lugar improvável para receber a maior aula de profecia já dada. Que lugar improvável Daniel recebeu essa mensagem de Deus? Olha como que nós somos tão preciosos para Deus. Porque cada um de nós passamos por algum lugar improvável. E muitas vezes vivemos em algum lugar improvável. Mas Deus tem sempre um resgate, tem sempre uma palavra, tem sempre uma dádiva, tem sempre um mover diferente desses lugares improváveis. Então isso é para a minha vida e a nossa vida. Daniel num lugar improvável, na Babilônia, cativo na Babilônia. João recebeu uma mensagem apocalíptica num lugar improvável. Estava numa ilha que a tendência é não sobreviver numa ilha. O homem natural não sobreviveria naquela ilha. Num lugar improvável. E naquele lugar improvável, Deus revelou a ele o futuro da humanidade. O futuro do universo. Revelou a dele. São lugares improváveis. E fez isso... para receber a maior aula de profecia já dada. Deus mostrou a Daniel grandes impérios que se levantariam um após o outro, e o reino que sucederia a todos e nunca teria fim. Fez isso por 2 ângulos. Primeiro, pelos olhos de um rei pagão, uma estátua imponente de metais preciosos, alta, brilhante, está no livro de Daniel, capítulo 2. Depois, pelos olhos de seu profeta, 4 feras que sobem de um mar agitado. Daniel, capítulo 7. Aquilo que impressiona o homem quando Deus olha não passa de fera. Vamos percorrer este mapa em 3 passos. Primeiro, a estátua e o rumo da história. Segundo, as feras e o verdadeiro caráter do império. E, por fim, a pedra, a volta de Cristo e o reino que não terá fim. Deus acertou essas 3 profecias. Deus acertou. Será que a última profecia
que é revelada sob a pedra, ela falharia? Essa é a minha esperança e essa é a sua esperança. Nós estamos esperando um Deus verdadeiro que vai colocar o seu reino e nós vamos fazer parte desse reino para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A grande estátua. Deus revela o rumo da história. O panorama da história mundial, da sua época até o fim dos tempos. E tudo começa com um rei que não conseguiu dormir. Respondeu Daniel 2, 27 e 28. O sonho que ninguém conseguia explicar. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o segredo que o rei exige, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. O rei Nabucodonosor teve o sonho. E nesse sonho, ele não sabia nem o que ele sonhou. Ele esqueceu o que ele sonhou. E ele ficou perturbado. Ficou perturbado sem saber o que ele tinha sonhado. E eu confesso aos irmãos que muitas vezes eu tenho um sonho, não é sempre, mas tenho um sonho e não consigo me lembrar daquele sonho. E eu fico procurando no outro dia me lembrar, e não consigo me lembrar. Agora imagine, e eu não fico perturbado, eu só procuro me lembrar e não lembro. Imagine um rei quando sonhou o sonho e ficou perturbado em si, que ele não conseguiu. Chamou todos os astrólogos e adivinhos e tudo que podia falar alguma coisa, mas não conseguiram. E chamaram a Daniel, ao qual também no capítulo 7 ele vai ter um sonho também revelador. E Nabucodonosor, já falei, teve esse sonho, ficou perturbado, mas na manhã seguinte não conseguiu lembrar o que ouvira. A sabedoria do mundo tem limites. E ela trava, ela tem limite e trava. A sabedoria humana, ela tem limite e trava. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 9, Provérbios 9 e 10, diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. No Salmo 111, no verso 15, diz que confirma, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, a igreja louva, exalta, glorifica o Senhor. No princípio, temos o princípio da sabedoria. É o princípio que nós devemos procurar sempre manter. O início da sabedoria, o princípio da sabedoria. A estátua, há problema na nossa vida que nenhum especialista resolve. Isso é uma verdade. É uma realidade que nós passamos muitas vezes. Há problemas na nossa vida que nenhum especialista resolve, que nenhuma busca na internet desvenda. Para esses existe um Deus nos céus que revela. Daniel nos ensina onde bater, não na porta dos escarnecedores do nosso tempo, mas na porta do trono de Deus. E o Jesus Cristo diz em Mateus 7,7 que ele disse, ensinando para os discípulos, pede, busca, bate, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, bate na porta do coração de Deus. Abre-se-vos-á, Mateus 7, 7 e 8.
Daniel capítulo... A estátua e os 4 impérios. Daniel 2, 31, 33. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua já começou a revelar o que o rei tinha sonhado. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. A cabeça de ouro é a Babilônia, o peito e os braços de prata, o império persa, o ventre e as coxas de bronze é a Grécia, as pernas de ferro é Roma, e os pés de ferro e barro, a forma final do poder humano no fim dos tempos. Deus escreveu a história antes de ela acontecer. Como que Deus escreveu as histórias? Eu sempre gosto de dizer, pastor Alci, que nós nunca pegamos a Deus de surpresa, porque Ele já tem tudo escrito. Está tudo nas mãos dEle. A nossa vida já está na mão dEle. O mundo que Ele criou e tudo que Ele fez já está tudo sob controle na mão dEle. Provavelmente há 6 séculos antes de Cristo, 6 séculos e meio, já havia essas profecias aí falando sobre o Messias, falando sobre essa vinda do Messias com esses profetas. E nada do que foi falado até hoje se falhou. Nada até hoje deixou de ficar para trás. Tudo se cumpriu segundo a vontade do nosso Deus. E cada império e sistema do mundo que ele deixou, antes de chegarmos à pedra, vale olhar de perto cada império. Nenhum deles passou sem deixar rastro. Cada um acrescentou um tijolo àquilo que a Bíblia chama de este mundo. O sistema humano montado à parte de Deus, que nasce na Babilônia, lá em Gênesis 11, e só termina quando a pedra o desfaz. Veja o que cada um deixou de herança. A Babilônia. Sabendo que ali nós vemos a cabeça ali como é a Babilônia. A cabeça de ouro foi o mais brilhante dos impérios, por isso a cabeça de ouro, o metal mais precioso, mas a herança mais dourada, mais duradoura, a herança mais duradoura da Babilônia não foi o ouro, foi um jeito de organizar o mundo. Nem tudo que aquilo que é feito às mãos, aquilo sofre um aspecto muito rápido e não é tão duradouro. Passa, destrói. Você constrói alguma coisa e passa o tempo, aquilo, ela destrói, ela acaba. Mas o legado que ele fica na história, muitas vezes não, ele fica para a eternidade, para sempre, né? O sistema mundial que se levanta contra Deus ainda se chama Babilônia. Olha que a Babilônia passou, a cabeça foi esmiuçada, virou pó, mas o sistema dela ainda vai permanecer até o final. Quando nós vemos aqui, lá em Apocalipse 17 e 18, a cidade caiu, mas o espírito dela atravessou séculos. Babilônia caiu, mas o espírito dela atravessou séculos, que está escrito em Apocalipse 18 e 19. A Babilônia foi a civilização que ergueu leis, escrita, calendários, astronomia, muito do que chamamos
de progresso começou ali, na Babilônia. O problema nunca foi o progresso, foi o coração por trás dele. Olha que o progresso não é, o progresso, Deus quer que o homem se evolua de uma forma racional. Mas o homem muitas vezes deixa legados, as nações deixam legados de formas irracionais. Porque Deus gostaria que o mundo vivesse em guerra, em tanta discordância, em tanta diferença social. Não. Mas isso é um legado que veio de gerações a gerações. Um povo que aprendeu a medir as estrelas, mas não se curvou diante de quem as criou. Uma cidade cheia de saber e vazia de Deus. Não adianta, muitas vezes, nós conhecermos, sermos alguma coisa, e nós estarmos vazios de Deus, vazio da presença de Deus. Isso não funciona, né? Depois da Babilônia veio o império. Não. Essa é a assinatura da Babilônia, e ela reaparece em cada geração. Em cada geração, inclusive, nós temos atitudes, vemos nações tomando as atitudes que a Babilônia antiga tomou. Inclusive a nossa geração, que sabe tanto e adora tão pouco. Nós sabemos muito e adoramos tão pouco ao Deus que criou todas as coisas. Essa foi a Babilônia, a cabeça. Agora veio os medos e persas. Esses medos e persas, eles são um povo que, na atualidade, eles são o Irã. Nós somos conhecidos como o Irã. Irã, ele passou a ter o nome de Irã a partir de 1935, quando reuniu o Concílio das Nações e aceitaram o Irã fazer parte de nação como Irã. Que Irã, na realidade, ele não surgiu a partir de 1935. Irã, ele surgiu há 2 séculos antes de Cristo, ou quase há 4.000 anos atrás, que era dos povos arianos, vem desse povos arianos, que também não é uma etnia. Arianos é um estilo de vida de um povo, de uma tribo. Aquela tribo tinha um estilo de vida e eles chamavam eles de arianos, que veio a descendência desse nome de Irã. E essa tribo, ela foi, com o passar do tempo, ela foi perdendo aquela característica daquele. Que significado dos arianos, eles significam ser pessoas nobres. O mundo via ele como pessoas nobres, pessoas inteligentes, pessoas cultas daquela época, essa tribo. Então, eles chamavam eles de ariano. Inclusive, quando o nazismo, ele procurou, há um tempo atrás, há um século e pouco atrás, eles procuraram esse tipo de povo para resgatar a origem deles. Mas eles não resgatariam a origem deles porque eles não têm origem, eles só têm essa nomenclatura porque eles eram pessoas nobres, não é como o japonês, o chinês, que tem as etnias. Então, esse é o Medo-Persa. O peito e os braços de prata. Depois da Babilônia veio o império ainda maior em extensão, que unia 2 povos, os medos, os persas, num só corpo. A contribuição deles ao sistema do mundo foi a organização, a máquina de governar. Os persas dividiam um território imenso em províncias, cada uma com o seu governador. Criaram um sistema de leis tão rígido que nem o próprio rei podia voltar atrás depois de assinar. Lembra da história de Daniel na cova dos leões? Ele foi lançado ali porque o rei mesmo, querendo salvá-lo, não pôde revogar o próprio decreto. Daniel capítulo 6.
vemos ali que o rei Ciro, quando ele foi para dominar e dominou Babilônia, o Império Persa, que ele dominou Babilônia, ele foi diferente dos outros reis. Babilônia foi e tirou o povo, levou cativo para ele. O rei Ciro já usou o sistema de expandir, aí ele pegava cada província, cada cidade, colocava um administrador, um governo ali naquele lugar para administrar. Ele não prendia as pessoas, ele fazia tributário àquelas nações e deixava o povo cultuar o Deus dele. Aonde no capítulo 45 de Isaías, no verso 1, ele diz lá assim: eis que eu levanto diante de ti, Isaías 45, no verso, diz assim: assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da tua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O verso 2 diz assim: e eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Esse é o projeto de Deus há séculos atrás, usando Isaías para profetizar nessa época, e o qual se cumpriu e não falhou. Essa promessa está quando Jesus, a pedra, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Misericórdia. Olhei para o relógio e fiquei triste. Vamos falar sobre a pedra que esmiuça tudo, vai se cumprir com a igreja do Senhor sendo arrebatada, os mortos ressuscitarão, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos encontraremos com ele no ar, e Jesus formará o reino. Essa pedra que saiu sem mão, sem nada a jogar, ela simplesmente se arrematou e quebrou os pés dessa estátua. É a pedra que virou um monte e encheu a terra. A Grécia, o terceiro reino, o ventre e as coxas de bronze, que é o terceiro reino. O terceiro império venceu o mundo, sobretudo pela espada, mas não venceu o mundo pela espada, mas pela cabeça. A herança da Grécia foi a cultura, a filosofia, as artes, de modo a pensar, acima de tudo, a língua. O grego virou o idioma comum do mundo inteiro, falado do Egito à Índia. Nós vemos que até a própria Bíblia, os gregos foram traduzindo muitas palavras do hebraico e do latim para o grego, né? Foram tudo traduzido para o grego. Mas a Grécia também deixou um outro lado da moeda, o orgulho, a razão humana que se acha que dá conta de tudo sozinha, sem revelação. Essa mentalidade de Paulo enfatiza em frente mais tarde, no meio dos filósofos em Atenas, em Atos 23, quando Paulo vai lá e vê que ele discute com eles lá sobre os filósofos, e eles gostavam de desafio, fala sobre aqueles altares. Segundo os estudos, na época de Paulo, a Grécia tinha aproximadamente 60 mil habitantes, e tinha mais de 60 mil deuses. Era mais de um deus segundo os historiadores, era mais de um deus por cada habitante. E isso é uma realidade, eu pude confirmar isso alguns anos atrás, quando eu estive na Grécia, em Atenas, eu passando por um bairro bem na costa do mar, onde Paulo deixou a embarcação que desceu na Grécia, me mostraram lá. Eu pude andando, eu e minha esposa andando para
para uma pousada, um hotel pousada. Aí eu pude observar, andando, eu pude observar aquelas casas no fundo, mas na frente tinha umas caixinhas de correio. Eu falei, mas que caixinha de correio estranha é essa? É uma casinha mesmo. E algumas estavam mais no meio do quintal e outra mais na frente da cerca. Eu observei e tinha algumas que estavam com a porta meio aberta. Eu observei do lado e realmente lá dentro tinha uma imagem de alguma coisa lá dentro. Imagem de santo, que fala que é santo e adoração, alguma imagem, eu não sei. Eu pude observar isso na Grécia. E até os dias de hoje ainda existe essa parte cultura lá, pagã deles, né? E o quarto império é o império da Roma. As pernas de ferro. O quarto império é o ferro. O ferro tem a característica de esmagar. Roma pisou, triturou toda a nação que não se curvasse. A herança dela, o sistema do mundo, foi estrutura. O direito à estrada, as legiões, as máquinas de dominação, que amarrou o mundo pela força e pela lei. E foi exatamente sob essa estrutura de ferro, a paz imposta por Roma, as estradas de Roma, no fim de uma cruz romana, que o Messias veio ao mundo e a igreja se espalhou. Glória a Deus. Mais uma vez, Deus usou o império dos homens para o seu propósito, sem que o império sequer soubesse. Deus usou esses 4 impérios, mas cada um deles Deus usou de uma forma sem o próprio império saber que estava sendo usado por Deus. Quando ele chega, só o rei Ciro que ele profetizou bem antes lá para ele. Mas os pés de ferro e o império do fim. Chegamos aos pés da estátua, e aqui está o retrato do último estado do poder humano sobre a terra. Os 10 dedos são de ferro misturado com barro. Reparem na mistura, o ferro é a força, o barro é fragilidade, e os dois não se ligam de verdade. Assim como o ferro não se mistura com o barro, é a imagem de um mundo que tenta unir, mas não consegue. O acordo que não calam, alianças que se desfazem, uma unidade de fachada por dentro, uma unidade de fachada que por dentro está rachada. Poderosos fora, quebradiços por dentro. Poderosos por fora, quebradiços por dentro. E é esse o poder humano na sua última forma, pouco antes do fim. Nós vemos aqui que a fragilidade das nações, muitas nações tentam entrar em acordos, mas são acordos de fachadas, são acordos bilaterais que eles muitas vezes não prosseguem como devem se prosseguir por dentro dele mesmo há uma determinação de falsidade, de orgulho, de tudo aquilo que não é de Deus. A pedra que vira monte, o reino que não terá fim. Daniel capítulo 2, verso 44. Mas no tempo desses reis, Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Glória a Deus. No ponto mais alto da visão, esta é a cena de uma pedra. Ela é cortada de um monte sem auxílios de mão, quer dizer, sem a obra humana, atinge a estátua nos pés, esmigalha o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo vira pó, e o vento leva como a palha na eira. Eia e a pedra, essa pedra é Cristo Jesus. Nós estamos edificando o nosso reino com as nossas forças,
nós não estamos edificando o reino com as nossas forças. Nós estamos anunciando o rei que vai estabelecê-lo. E note ainda, a pedra não fica sendo pedra, ela vira monte e enche a terra. A igreja do Senhor Jesus, ela está enchendo a terra e vai continuar enchendo. O que Jesus começou aparentemente pequeno, nascido numa manjedoura, rejeitado, morto numa cruz, vai encher o mundo inteiro. O cargo que Adão perdeu no Éden, o último Adão recuperará de vez. As 4 esferas e o mesmo reino, por outro ângulo. Agora nós vemos a estada, agora vemos quando Daniel tem esse sonho. Nabucodonosor teve um sonho, revelação, mas Daniel também teve um sonho na mesma revelação, só que são com feras. E eu quero ser bem sutil aqui nessa lição, porque nós já estamos quase no final. O leão com asas de águia é a Babilônia. O leão com asas de águia, aqui o Daniel já viu, não viu uma estátua com a cabeça de ouro, mas Daniel viu o leão com asas de águia, que é a Babilônia. Mas aqui, mais no finalzinho, é a própria história de Nabucodonosor, que encheu de orgulho e foi humilhado por Deus, até reconhecer de joelhos que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Daniel capítulo 4. O leão que se achava dono do mundo teve um coração trocado de fera para humilde. Nabucodonosor, nós sabemos e conhecemos a história, que ele passou por 7 estações como animal no pasto. Até que um dia ele olhou para o céu e reconheceu que ele estava, eu não sei, hoje estudando e lendo Daniel, às vezes eu meditava, será que de vez em quando vinha e descia sobre ele um espírito e falava com ele, o Espírito de Deus falava com ele assim, olha para o céu, e às vezes ele custou reconhecer, por isso ele ficou mais tempo lá, até que um dia ele olhou para o céu e ele reconheceu que havia um Deus no céu, e a partir daquele momento, ele voltou para o palácio, e a partir daquele momento, ele fez um decreto sobre o Deus verdadeiro, o Deus dos céus e da terra. Esse foi a Babilônia com o leão com asas de águia, essa asa quebrou, né? Agora, o urso levantado de um lado é o Império Persa. Por quê? Vou fazer um resumo. Por que ele é o urso levantado de um lado? Porque eram 2 nações, os medos e os persas. Os persas eles tinham um poderio mais elevado, mais forte, e como ele juntou os medos eram as tribos, por 6 tribos ele conseguiu agregar a ele e formar um império maior. Por isso que ele se formou um império e veio dominando também. Esse e ele virou essa fera, né, que é o urso levantado. A segunda fera é o urso, pesado e faminto. Ele se levanta de um lado, porque justamente um lado era o outro. E aí os irmãos vão ler aí que vão estar instruindo muito bem. A terceira fera foi o leopardo, de 4 asas. A Grécia, o Alexandre, que fala é o Alexandre o Grande. Se o urso era pesado, a terceira fera é o oposto. Pura velocidade. Um leopardo já é mais veloz do que grandes felinos. Este ainda tem 4 asas nas costas. Olha aqui, se com 2 asas um leopardo já corre muito, com 2 asas ele andaria muito mais. Agora com 4 asas, você vê que o Império Romano ele foi rápido, ele conseguiu um exército não tão grande, mas com homens tão hábeis e com estratégias tão grandes, e o Roma conseguiu dominar todo aquele império ali, naquela redondeza, e dominou o mundo, os romanos.
Com pouco mais de 10 anos, ele conseguiu angariar e derrotar grandes, gigantescos impérios persa e levou o domínio da Europa até o rio Indo, nas fronteiras da Índia. E aqui a quarta-feira terrível sem nome. Essa quarta-feira é terrível e sem nome. A última indescritível. A última é indescritível. Daniel não compara a nenhum animal, porque nenhum serve. Ela tem dentes de ferro, devora, esmaga, pisa aos pés, e o que sobra é mesmo ferro das pernas da estátua. O poder de que tritura tudo e não sujeita a ele. O profeta só consegue dizer que era espantosa, terrível, sobremodo forte. É diante desta fera que a cena vai, de repente, mudar por completo. Por completo. Para o rei da Babilônia, o poder dos homens parecia ouro, prata. Para Deus, o que vê o coração, os mesmos impérios são feras que rasgam. É assim que a palavra nos ensina a olhar os grandes poderes deste mundo por fora, esplendor, por dentro, a fome de quem governa sem Deus. O trono e o ancião de dias e o filho do homem. Daniel capítulo 7, verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, e o seu domínio é um domínio eterno que não passará. Esse é Jesus. Quando o poder humano gastava as suas últimas palavras de orgulho, o reino já estava sendo entregue no céu, nas mãos do Filho. E aqui os dois capítulos se abraçam. A pedra de Daniel e o Filho do Homem, de Daniel 7, são as mesmas pessoas. Cristo, a pedra que esmigalha a estátua, é o rei que recebe o reino eterno. Nenhum império humano durou. O domínio dele não vai passar nunca. A pedra desce, a vitória final. Irmãos, a volta do rei e o fim do poder humano. Nós estamos aqui já na conclusão final. Vamos fazer aqui em Mateus 25, 31 a 32, e quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. No fim as nações se ajuntarão contra Jerusalém, mas o Senhor sairá à peleja por Israel. Aquele mesmo Jesus que foi morto há quase 2000 anos, descerá em glória. Os seus pés se firmarão sobre o Monte das Oliveiras, exatamente de onde subiu. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome, que está em Zacarias 14, 9. E o poder humano se levantou contra Deus. Que se levantou contra Deus terá o seu fim. A fera que rugia é morta, o orgulho que falava grandiosidade se cala de vez. É o comprimento da pedra sobre os pés da estátua. Todo o ensino dos homens, todos os reinos dos homens, reduzido a pó, sem deixar rastro. O reino que não terá fim. Isaías 11, 9, ele diz: não se fará mal nenhum, nem danos algum no meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E com esse reino, e como será esse reino? A Bíblia nos diz que esse reino será um reino glorioso, que o cordeiro voltar a pastar com o lobo, a criança não vai ter lugar perigoso para a criança,
as vídeas, serpente, não farão, o veneno dela vai sumir, né, com certeza. E eu agradeço a oportunidade. Os irmãos leem o estudo, é um estudo muito bom da gente se aprender, relembrar aquilo que nós já estudamos e lemos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.